Paz e graça, meus irmãos. Boa tarde. É uma alegria estar aqui para compartilhar a palavra com vocês, essa conferência da Remadores. Eu recebi esse convite do Jackson, do Ribas, há algum tempo atrás, e com muita alegria aceitei. E o texto que coube a mim para falar nessa tarde é o texto de 1 Timóteo, capítulo 5. Nós vamos falar sobre ele. Isso é um texto bastante longo, na verdade o mais longo de todos os capítulos que nós temos em Timóteo. Mas dentro do possível vamos tentar abordar isso da melhor maneira possível para que todos possamos vencer todo o conteúdo no tempo de 1 hora. Para quem não me conhece, o Ribas já falou ali, eu pastoreio a congregação do Jardim Botânico aqui perto, da Assembleia de Deus. O Leon, na verdade, foi quem de certa maneira foi responsável pela minha inclusão no ministério pastoral, porque ele era o pastor no Jardim Botânico e me convidou para assumir a congregação depois no lugar dele. E posso dizer que então isso significa que eu não plantei a congregação e nem a revitalizei. O Leon já tinha feito isso. Digamos que o Leon fez todo o trabalho difícil. Eu cheguei lá, a congregação já estava pacificada, quem tinha que sair já tinha saído, e na verdade então eu dei continuidade a um trabalho e realmente um trabalho muito bom que o pastor Leon fez ali. O Leon disse que hoje pela manhã ele falou que eu era o mentor dele. Na verdade nem tanto assim, até agradeço essa menção. Mas, na verdade, eu dei aula para ele um tempo, mas ele também edificou muito a minha vida e ele que preparou a congregação para que quando eu chegasse lá tivesse uma congregação bíblica e abençoada para pastorear. E, graças a Deus, nós estou ali há 2 anos e meio, junto com os obreiros que estão aqui também nessa tarde, que têm me ajudado muito nesse trabalho. E, graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, vamos para o nosso texto bíblico. 2 Timóteo, ou melhor, 1 Timóteo, capítulo 5. No total, nós temos 25 versículos aqui. Vamos ler todos os versículos e na mensagem eu vou procurar enfatizar então os pontos principais do capítulo. Diz assim então a palavra do Senhor, 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreendas ao homem idoso, antes, exorta-o como pai. Aos moços, como a irmãos. Às mulheres idosas, como a mães. Às moças, como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, estes que aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criam filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência,
Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, mas um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não sejam, não podem ocultar-se. Até aqui. Hoje em dia, nós costumamos falar que vivemos em tempos de pós-modernidade, e uma das características da pós-modernidade, das novas gerações, que vivem com nesse ambiente de pós-modernidade, impulsionadas por essa filosofia ou por essa visão de mundo pós-moderno, é a concepção de que o importante é a autenticidade. Há uma certa rejeição das verdades absolutas, ninguém está interessado aqui em narrativas que expliquem a totalidade, mas as pessoas estão preocupadas em ver se aquilo que as pessoas acreditam é vivido de uma maneira autêntica. Autenticidade é uma das palavras-chave da pós-modernidade. Tanto é que muitos teólogos, plantadores de igreja e pastores falam que uma igreja que quer alcançar as gerações do seu tempo tem que dar um testemunho de autenticidade da sua fé. Ou seja, não basta agora apenas defender o cristianismo de uma perspectiva intelectual. A apologética não pode ser apenas para o intelecto. Ela tem que ser para a vida, ela tem que demonstrar a autenticidade, a veracidade daquilo que nós dizemos que cremos. Aquilo que nós dizemos que cremos, se cremos num Deus que ama, se cremos num Deus que se doa, isso deve impactar a nossa vida. E muito bem, quando nós lemos esses versículos aqui, o tema, inclusive, da nossa conferência, diz respeito a uma igreja para nossos filhos. E quando nós pensamos numa igreja para nossos filhos, nós pensamos numa igreja, então, que está, de certa maneira, contextualizada ao ambiente, à cultura, ao meio onde ela está inserida. A igreja não pode ser alienada da realidade cultural onde ela está inserida. E se as novas gerações valorizam a perspectiva da autenticidade, a igreja também deve estar atenta para que o cristianismo que nós pregamos e dizemos viver seja de fato autêntico. Que não falemos apenas da boca para fora, mas que possamos viver aquilo que nós dizemos que acreditamos. Esse é o principal testemunho no século XXI para as novas gerações. Uma igreja para os nossos filhos vai ser uma igreja que vive autenticamente a sua fé, cuja autenticidade da sua fé é evidente. E esse capítulo de 1 Timóteo, ele é bastante prático. Timóteo ele dá instruções, Paulo dá para Timóteo instruções práticas de como ele deveria cuidar da igreja de Éfeso. E ele fala dos relacionamentos com os irmãos, a maneira de exortar os irmãos, da família da fé. Ele fala a respeito das viúvas e, de certa maneira, acaba entrando então também no tema da assistência social da igreja. E fala também no cuidado da liderança da igreja. São conselhos práticos que estão fundamentados nas verdades teológicas que foram faladas nos outros capítulos e que foram expostos aqui com bastante ênfase pelo Ribas, pelo Leon, enfim,
Todos os irmãos que compartilharam aqui falaram da importância da igreja estar fundamentada no Evangelho e que o Evangelho impacte a nossa vida, que tenha uma força na nossa vida, força essa que transforme a nossa vida e a vida da nossa igreja. Essa transformação ela vai se refletir, portanto, em questões muito práticas. E é assim, então, que Paulo começa o capítulo 5. O primeiro tópico, digamos assim, de conselhos, a primeira sequência de conselhos é a respeito da correta exortação dos diversos tipos de membros que existem numa igreja. Paulo diz a Timóteo, olha, não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como um pai. E aí ele vai falar também dos moços como irmãos, das mulheres idosas como mães e das moças como irmãs com toda a pureza. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, que a igreja é uma grande família da fé. E se é uma família da fé, não há lugar para uma espécie, como é que eu poderia dizer? Não há lugar para um autoritarismo ou um exibicionismo do líder da igreja. O líder da igreja deve tratar os membros da igreja, a liderança da igreja deve tratar os membros como se estivesse tratando com seus próprios familiares, irmãs, irmãos, pais. Aí alguém vai perguntar, isso significa que não vai confrontar o pecado? Não, muito pelo contrário, porque Paulo é bem claro aqui, não repreendas o homem idoso, antes exorta-o como pai. Paulo não está dizendo que Timóteo deve evitar expor o pecado ou expor o erro do homem idoso, mas que ele deve ser respeitoso com o homem idoso, assim como nós seríamos respeitosos com o nosso pai. Veja, eu não sei quanto a vocês, mas quando meu pai faz algo errado, eu às vezes falo, e às vezes eu fico indignado com isso, falo de uma maneira, às vezes até de uma maneira mais forte, mas procuro ser respeitoso com meu pai. Da mesma forma com minhas irmãs, eu não tenho irmãos, mas tenho irmãs. Como irmão, eu quero o bem delas, e portanto eu tenho que exortá-las, tenho que aconselhá-las quando elas estão fazendo algo errado, quando elas estão no caminho errado. Mas isso deve ser feito de uma maneira respeitosa. Uma igreja para os nossos filhos, portanto, é uma igreja que vai tratar os membros adequadamente. Uma igreja na qual a liderança vai encontrar a perspectiva de uma família. A igreja é uma família, uma grande família. Não é uma hierarquia. A pessoa que está na posição de liderança, ela não é alguém que tem uma condição ontologicamente superior, né? Não, eu sou superior aos membros e, portanto, os membros têm que me venerar, né? Têm que me respeitar, porque eu estou numa posição acima, e ela acaba muitas vezes se excedendo, sendo autoritária. Não. Uma igreja para os nossos filhos, principalmente numa época como a que nós vivemos, que é contra toda forma de autoritarismo, contra todo tipo de abuso de autoridade, uma igreja que alcance as novas gerações, portanto, deve exercer sim a autoridade, deve denunciar sim o pecado, mas deve fazer isso de uma maneira amorosa, como se fosse para um familiar. Devemos ter a perspectiva de família. Uma igreja que alcança os nossos filhos é uma igreja em que todos fazem parte de uma família. Não é o que o texto está dizendo aqui, mas nós poderíamos associar isso com os textos bíblicos que falam da nossa adoção. Nós somos adotados e agora em Cristo somos filhos de Deus, por causa de Jesus Cristo, portanto somos uma família, e se somos uma família, não podemos mais lidar com as pessoas com uma perspectiva carnal, apenas olhando sua posição social, sua beleza física, ou seu status financeiro, ou coisas desse tipo. Não, nós tratamos como irmãos em Cristo, e quando é necessário uma repreensão, quando é necessário um consolo, mas tudo isso deve ser feito de uma maneira respeitosa. E é interessante que ele fala aqui das moças, que ele fala com toda a pureza. Timóteo era homem, e ele não pode se esquivar de, eventualmente, também falar e aconselhar as mulheres. Mas quando ele fizer isso, ele tem que ter todo um cuidado, porque deve ser feito com toda a pureza. Evidentemente que Paulo aqui tem a preocupação com a questão sexual. Timóteo não pode deixar que os desejos, que o instinto dele, que isso influencie a maneira como ele lida com as mulheres da igreja. Pelo contrário, eles devem enxergá-las como irmãs. Uma pessoa que não é pervertida não vai ter nenhum tipo de desejo sexual pela sua irmã, a não ser um pervertido.
Então é exatamente nesse sentido que Paulo está falando aqui. Mas esse é o primeiro ponto. Agora, os dois principais pontos do capítulo 5, pelo menos os pontos que Paulo leva mais tempo para dar instruções a Timóteo, são as instruções concernentes às viúvas e concernente à liderança, ao presbitério. E aqui é um tanto interessante quando se pensa na questão das viúvas, né? Porque se vocês forem olhar aqui, nós temos o verso 3, vai até o verso 16, são 13 versículos para falar das viúvas, numa carta pequena, em que nenhum tema tem tantos versículos nessa carta como a questão das viúvas. Alguém pode se perguntar assim, por que Paulo usou tanto espaço na sua epístola, né, para falar desse tema? Nós não podemos ter uma certeza absoluta, mas provavelmente é porque essas viúvas sobre as quais ele está dando instruções estivessem envolvidas com os erros, com a apostasia e com a heresia que é mencionada no capítulo anterior. Por isso Paulo tem que dar um conselho, porque provavelmente essas viúvas tinham uma posição talvez de vanguarda na propagação e na difusão dessas heresias dentro da igreja. Elas usavam o acesso que elas tinham às casas para irem propagando os falsos ensinamentos dentro da igreja. E é por isso então que Paulo tem um cuidado muito especial, e ele começa então pedindo para que se faça uma distinção entre as viúvas que são verdadeiramente viúvas e as que são viúvas, mas na verdade não precisam ser tratadas como tais. Algumas traduções, a Nova Almeida Atualizada, se não me engano, ela bota honra às viúvas que dependem do sustento, ou seja, que não tem nenhuma forma de sustento financeiro. A nossa versão mais tradicional, atualizada, fala as viúvas verdadeiramente viúvas. Com isso, Paulo está querendo dizer que existem viúvas que não precisam da ajuda da igreja. E por que essas viúvas não precisam? Não é que elas não passem necessidade, nós temos que pensar que no mundo antigo não existia previdência social, não existia pensão por morte. Quem sustentavam as viúvas eram os filhos, ou os parentes, ou, se o falecido marido tivesse deixado um grande patrimônio, a viúva, talvez administrando bem aquele patrimônio, poderia ter uma condição econômica melhor. Mas a verdade é que havia um grande número de mulheres que ficavam totalmente desamparadas e, às vezes, pior ainda, com crianças pequenas. A igreja, portanto, acolhia essas mulheres e dava algum tipo, pelo menos um sustento mínimo financeiro para elas. Elas tinham que comer, talvez até, quando necessário, algum tipo de abrigo para terem onde morar. Enfim, a igreja sempre teve esse comprometimento, o cristianismo sempre teve um comprometimento com as pessoas mais pobres, seja a viúva e o órfão, que são aqueles excluídos que o Antigo Testamento mais dá ênfase, que Deus se compadece do pobre e da viúva, e que Deus abomina aqueles que oprimem o órfão e a viúva. E Paulo aqui está dizendo, sim, nós precisamos ter esse cuidado com aquelas mulheres necessitadas, mas só um pouquinho. Nós não devemos sobrecarregar a igreja desnecessariamente. Nós devemos dar um bom testemunho lá fora. E um bom testemunho lá fora se dá quando as famílias que dizem que aceitaram a Cristo e que dizem que foram transformadas pelo amor a Cristo, assumem a responsabilidade pelas viúvas e cuidam delas e as sustentam. É isso que Paulo fala então no verso 5. Aquela que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações. Ou seja, aquela que não tem ninguém, que não tem nenhum filho, nenhum parente que possa sustentá-la ou ajudá-la, essa é a verdadeira viúva que deve ser honrada. A honra aqui provavelmente tem tanto um sentido de respeito como um sentido financeiro, de contribuição, de ajuda financeira para essas viúvas, para que elas não tenham que viver numa condição indigna. Mas o verso 4 diz, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores. Uma igreja que permanece para os nossos filhos é uma igreja no qual as famílias são fortes. E uma igreja no qual as famílias são fortes, não haverá um filho que não dá nenhuma atenção para sua mãe desamparada. Os filhos que abandonam os pais estão violando o mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, o mandamento com promessa da Bíblia.
Paulo vai dizer mais adiante que aquele que abandona o seu parente é pior que o incrédulo. E ele diz que nós temos que aprender a exercer primeiro a piedade com a própria casa, recompensando os progenitores. Ou seja, se nós não mostramos a bondade de Deus, a bondade de Jesus Cristo para os nossos familiares, que são aqueles que nós deveríamos ter um amor mais intenso, aqueles que nos deram a vida, que autenticidade tem a nossa conversão? Se nós não estamos dispostos a assumir um prejuízo, em nosso próprio prejuízo, a contribuição para os nossos pais, ou no caso aqui a viúva, que está necessitando, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de conversão é essa? No mundo antigo era natural que os filhos se encarregassem do sustento dos pais quando esses chegassem à velhice. Entre os pagãos isso era comum, até mesmo entre os pagãos. Aí a pessoa se converte e diz, não, agora isso é responsabilidade da igreja, a igreja que sustente minha mãe. Isso é um escândalo para o mundo, é um escândalo para a sociedade. É uma demonstração de que os cristãos não honram os seus progenitores, é uma inversão, é uma não aceitação da ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas é que os pais se doam pelos filhos enquanto eles são pequenos, para que depois, de alguma maneira, os filhos possam colaborar com os pais se eles necessitarem. E o filho que não assume esse encargo, ele é incrédulo. Ele é pior que o ímpio. A forma como Paulo fala isso é muito dura. Eu mesmo acho que ele foi duro demais, mas é o que ele diz, não tem como fugir disso. A pessoa que negligencia o cuidado com os da sua família é pior que o incrédulo. Então, uma igreja que quer ter uma fé autêntica, que quer mostrar para o mundo que tem uma fé autêntica, ela começa com seus membros cuidando da sua família, cuidando dos seus progenitores. Mas Paulo, quando ele fala da verdadeira viúva, apesar de não ser exatamente o que ele está querendo dizer aqui, ele traz uma contribuição muito importante. Ele fala que a verdadeira viúva, ela persevera em súplica e orações noite e dia, enquanto que a falsa viúva, aquela que é imoral, ela se entrega aos prazeres e mesmo que ela esteja viva, ela está morta. Paulo está dizendo, vejam, ele estabelece dois requisitos, pelo menos dois requisitos para que a viúva receba a contribuição da igreja. Primeiro, que não tenha algum parente que não a possa sustentar, porque se tiver um parente, esse parente deve se encarregar do sustento dela, e não a igreja. A igreja não deve ser sobrecarregada sem necessidade. Mas o segundo requisito é que essa mulher seja uma mulher piedosa, uma mulher que tenha comunhão com Deus. Vejam só que coisa interessante, Paulo está estipulando que para a pessoa receber ajuda financeira ou seja, da igreja, ela deve ter uma vida piedosa. A igreja não deve sair desperdiçando recursos com pessoas que são ímpias, pelo menos no caso das viúvas. É esse conselho que Paulo está dando a Timóteo aqui. Uma pessoa que vai estar na lista, que vai receber a contribuição, deve também, além de estar necessitada, ter uma vida com Deus. Assim ela será honrada, tanto em termos de respeito como em termos financeiros. Os requisitos para receber a contribuição financeira são requisitos semelhantes aos requisitos exigidos do obreiro, do presbítero, do diácono. São semelhantes. Ela deve ser irrepreensível, deve praticar boas obras. E Paulo vai dizer então que essas coisas têm que ser prescritas para que sejam irrepreensíveis. Irrepreensíveis tanto a viúva, ou seja, a viúva não deve, agora que ela não tem mais o seu marido, se entregar à dissolução, à imoralidade sexual, e também para as famílias, para os filhos, para que eles cuidem dos seus pais e não deem um mau testemunho e o mundo não blasfeme contra a igreja. Porque o mundo só vai respeitar a mensagem da igreja quando a igreja mostrar que de fato ela é uma comunidade diferente de tudo que está ali. Mas se ela é pior do que o que está ali, o testemunho é o pior possível. É muito interessante que aqui parece que tem um eco das palavras de Jesus, né, quando ele critica os fariseus, nos evangelhos sinóticos, né, quando ele fala então que os fariseus negavam o mandamento honra o teu pai e a tua mãe, dizendo que o que eles tinham, eles consideravam corbã, ou seja, oferta ao Senhor, e com isso eles se eximiam da responsabilidade do cuidado com os pais.
Eles pegavam o patrimônio deles e dedicavam para Deus, ainda que eles continuassem com o patrimônio, mas eles diziam, não, eu dediquei para Deus. Quando eu morrer, esse patrimônio vai para o templo, agora eu estou usando, mas eu estou usando e é de Deus, então não posso usar para o sustento de vocês. Então eles usavam uma tradição humana, um subterfúgio legalista dos fariseus, para justificar o pecado do coração deles, que o coração deles não queria sustentar os pais, eles não queriam ter essa responsabilidade financeira. Eles queriam viver para eles mesmos sem ter nenhuma preocupação com os pais. É isso que o coração deles queria. Aí eles enganavam o próprio coração, inventando uma justificativa piedosa para abandonar os pais. Uma coisa extremamente diabólica, por isso que Jesus denuncia os fariseus. Vocês estão negando a lei de Deus por meio de tradições humanas. Dentro do cristianismo, portanto, não há espaço para aquele tipo de pessoa que diz, não, a minha vida aqui é dedicada a Deus e eu não tenho tempo para a família. E eu não vou ajudar a família, eu vou dar tudo que eu tenho para a igreja. Meu irmão, nós temos uma responsabilidade com os progenitores. Temos responsabilidade com a igreja, é evidente que temos. Mas também temos responsabilidade com os nossos progenitores. É isso que Paulo deixa bem claro. Se negligenciarmos isso, o testemunho que a igreja está dando é péssimo. É péssimo. E Paulo então vai continuar. O versículo 8, que eu já mencionei aqui, que Paulo é bem duro aqui, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Pior que o descrente. Mas aí no versículo 9, aparentemente, Paulo continua a falar das viúvas, mas parece que agora ele fala de algo diferente. E ele estabelece novos requisitos, ele fala da inscrição das viúvas. Não seja inscrito senão viúva que conte ao menos com 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Aqui, aparentemente, Paulo não está falando meramente da ajuda financeira para as viúvas, mas está falando de mulheres que talvez, além de receber um sustento da igreja, de alguma maneira elas se comprometiam, não é que elas fossem ordenadas, mas elas se comprometiam, de alguma maneira, a ajudar a igreja, elas dedicavam a sua vida ali a Cristo. Mas Paulo vai dizer que para esse tipo de função não deve ser aceita nenhuma mulher com menos de 60 anos. E por quê? Ele vai dizer mais adiante, porque as mais jovens, elas vão querer casar e elas vão negar então o seu primeiro compromisso, vão blasfemar e etc. e tal. E algumas, inclusive, vão ceder à tentação de Satanás, e outras, além delas correrem o risco de abandonarem o seu compromisso com a igreja para se casarem, elas vão nas casas e vão entrar falando coisas inconvenientes, vão ficar tagarelando. Ou seja, elas vão promover fofoca e divisão. Quando nós falamos aqui das viúvas como mulheres de oração, isso me faz pensar um pouco na realidade. Eu sou da Assembleia de Deus. A Igreja da Assembleia de Deus, eu creio, não posso provar isso cientificamente, mas eu creio que um dos motivos que explica esse crescimento estrondoso da igreja, em 100 anos ela saltar do 0 para 20 milhões de membros, é o fato de, aqui no Brasil somente, é o fato de que sempre foi uma igreja que tinha mulheres de oração por trás do trabalho que era feito pelos missionários, pelos pastores e pelos líderes. Aqui eu penso um pouco na questão dos círculos de oração. Mulheres que estavam ali orando, intercedendo continuamente pelo trabalho. Sem a oração, nenhuma plantação, nenhuma igreja vai para frente, nenhuma igreja vai ter o crescimento. E às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, estamos preocupados com a preparação do sermão, estamos preocupados com o aconselhamento, estamos preocupados com a divulgação da igreja, estamos preocupados com a visitação, etc. e tal, e o nosso tempo de oração é pouco. Isso por si só já é errado, nós temos que ter mais tempo de oração, nós, líderes da igreja. Mas mais do que isso, precisamos de uma igreja que ore por nós, uma igreja que interceda por nós. Hoje é tão difícil, como o Ribas falou ontem, tem igreja, vai na igreja e pergunta quantos oraram 15 minutos todos os dias. Provavelmente ninguém vai levantar a mão, porque sempre vai ter alguém que todo mundo falhou em algum momento. Não há mais aquela cultura de oração. Não há pessoas que se dedicam especialmente ao ministério de oração, como existia antigamente. As pessoas, elas até oram, mas elas querem talvez algo que dê mais vitrine. Orar pelos outros, interceder pelos outros não dá visibilidade. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser cantor, pregador, seja lá o que for, mas estar envolvido com a oração é algo mais difícil, é algo que dá muito trabalho, é algo que é difícil, é algo que não aparece.
é algo que muitas vezes não tem reconhecimento, e muitas pessoas abandonam. Mas o fato é que o ministério de irmãs que intercedem pela igreja é fundamental. Foi fundamental para o crescimento e expansão da Igreja Assembleia de Deus, aos trancos e barrancos, com todos os erros que ela teve. O fato é que ela cresceu e se expandiu, e muitas pessoas, inclusive eu, o Leon e muitos de vocês aqui, conheceram a Cristo por meio do ministério das Assembleias de Deus. E isso muito se deve à oração contínua e incessante de mulheres de Deus. Agora, infelizmente, esse ministério também se degenerou. E aquilo que Paulo fala aqui das viúvas, e às vezes se aplicam às mulheres que não são viúvas também, que não são viúvas jovens, mas as viúvas que vivem ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas tagarelas, intrigantes, falando o que não devem. Em muitos lugares o círculo de oração virou isso, um conchavo de crítica e rebelião contra a liderança da igreja. As mulheres se reúnem para criticar os líderes, para conspirar contra os líderes, para fazer coisas contra os líderes. E pior ainda, muitas vezes elas fazem isso por quê? Porque nós temos uma liderança frouxa, incapaz e omissa. Homens que não são homens, homens que não assumem a responsabilidade do ministério, homens que não são piedosos, e as mulheres estão lá e vendo, puxa, a nossa igreja está aqui, está jogada às traças, ninguém prega direito, ninguém se preocupa com os irmãos que estão no pecado, ninguém cuida dessa igreja, esses líderes não são quase que, elas não vão dizer isso, mas são quase que inúteis. E aí elas querem assumir o papel, e aí elas usam esses momentos de oração justamente para ficar criticando a liderança. Quer dizer, é um círculo vicioso, a liderança masculina ruim e as mulheres querendo assumir o papel, e assumem o papel porque os homens não cumprem com a sua responsabilidade. Se tivéssemos lideranças piedosas nas nossas igrejas, masculinas, as mulheres não precisariam querer tomar o lugar dos homens. E se o fizessem, fariam pela sua própria rebelião, mas não por causa da omissão dos homens. Infelizmente, muitas vezes os homens acabam dando justificativas para esse tipo de atitude. E aí elas vão de casa em casa e vão disseminando, e vão disseminando. E aqui provavelmente Paulo está falando aqui de viúvas jovens que iam e disseminavam heresia, disseminavam falsos ensinos. Elas eram facilmente manipuladas pelos falsos líderes e saíam propagando o que esses falsos profetas ensinavam. Hoje isso acontece muito. Muitas vezes as pessoas também sem um preparo muito grande ouvem lá um falso profeta e saem por aí falando para os outros, ensinando de casa em casa e às vezes inclusive conspirando contra a liderança. E uma liderança, mais uma vez, que é omissa, que é frouxa, que não é piedosa, vai acabar tolerando esse tipo de coisa e a igreja acaba então se canibalizando. As mulheres sabotam o ministério masculino e os homens deixam de cuidar das mulheres. Não sei se é o que estava acontecendo aqui, provavelmente não é o que estava acontecendo aqui em Éfeso, não, mas essa menção que Paulo faz das viúvas que vão disseminando fofocas e das viúvas, verdadeiramente viúvas, que são mulheres de oração, é o contraponto do que deveriam ser as mulheres, principalmente aquelas que já não têm mais família e que, portanto, podem se dedicar à oração, e aquelas que se metem nos negócios da igreja para justamente prejudicar o andamento dos trabalhos, a propagação do evangelho e o crescimento do reino de Deus. É por isso, então, que Paulo é tão duro aqui. Ele diz que não, as mais jovens, elas que se casem. Lembrando aqui do que o pastor Rogério pregou ontem. Ter filhos, cuidar dos filhos, é um ministério da mulher. É um ministério fundamental na igreja, para a igreja. Ela vai estar colaborando para formar famílias sólidas. Portanto, antes de se preocupar com o que ela vai fazer na igreja, ela tem que se preocupar com a sua família, com os seus filhos. E Paulo aconselha as mais jovens a fazerem isso. Até porque as mais jovens, elas estão na idade, são ativas sexualmente, elas daqui a pouco fazem um compromisso de se dedicarem integralmente à igreja. Aparentemente é isso que acontecia aqui. Não estou falando aqui de voto de castidade ou freiras ou coisa parecida, ainda é muito cedo para isso, mas aparentemente algumas mulheres diziam, não, nós vamos nos comprometer totalmente com a igreja nos sustenta e nós queremos ajudar em oração, visitar os enfermos talvez, né? Ajudar a instruir as crianças, cuidar dos órfãos, ajudar com o trabalho social da igreja, talvez isso. Mas
mulheres jovens que assumiam esse compromisso, muitas vezes, depois de um tempo, elas sentiam de novo aquele desejo de ter um parceiro, de se casar, e aí elas acabavam usando o ministério para encontrar marido. E quem nunca viu isso acontecer nas igrejas contemporâneas, né? As mulheres usam o espaço que tem, às vezes, para caçar marido. Eu vi isso por muito tempo, né, na igreja que eu congreguei. E Paulo parece que ele quer evitar isso aqui. Ele não quer que as mulheres usem essa dedicação à igreja para atender os seus interesses pessoais. Elas seriam muito tentadas a se casarem novamente. Então, que se casem, que cuidem dos filhos, isso é honroso, isso é importante. E aqui Paulo está dizendo, vejam bem, a vida neste mundo não é algo ruim, não é algo pouco espiritual. Não é que eu tenho que me envolver com coisas espirituais para ser uma pessoa espiritual. Cuidar dos filhos, dar à luz a filhos e cuidar dos filhos é algo espiritual. Educar essa nova geração, para que essa nova geração não se desvie dos caminhos do Senhor, é um trabalho espiritual. Portanto, uma igreja para os nossos filhos terá mulheres que estão envolvidas com a oração, com a intercessão, pelo trabalho da liderança da igreja, e também terá mulheres comprometidas com a educação dos seus filhos e com o cuidado da família. Nós sabemos que é fundamental, não basta aqui o culto infantil, não basta aqui a pregação de domingo para garantir ou para ensinar efetivamente uma criança nos caminhos do Senhor. O trabalho feito em casa, pela mãe, pela família, é fundamental. E a mulher, portanto, que se dedica a isso, está cumprindo, portanto, uma missão fundamental para que a igreja possa permanecer nas próximas gerações. Uma das falhas que nós temos na Assembleia de Deus, muitas vezes, é essa falta de diálogo entre gerações mais antigas e mais novas. As gerações antigas estavam preocupadas em ir para a igreja, mas não em transmitir a fé para os seus filhos. E os filhos estavam lá vendo apenas um certo ritual, mas aquilo nunca penetrou no coração deles. E logo que eles alcançam, então, a maturidade, a adolescência, ou eles se desviam, ou, se der sorte, vão para uma outra igreja, que talvez esse rompimento não seja tão forte, tão evidente, entre as gerações mais antigas e as gerações mais novas. Mas, enfim, Paulo, então, encerra essa parte das viúvas, falando, então, novamente falando, que se há alguém na igreja, se há alguma mulher na igreja que tem viúva na sua família, ela deve, portanto, se encarregar de cuidar dessas mulheres. A igreja, portanto, a igreja dos nossos filhos, é uma igreja que não está fechada para a realidade do sofrimento das pessoas, especialmente dos nossos irmãos, dos nossos membros. Então, ela é uma igreja que, sim, que se compromete em ajudar os que são necessitados, que usa os seus recursos para isso, mas é uma igreja que avalia quem deve ser ajudado e que exige que as famílias cumpram as suas responsabilidades e que deem um bom testemunho lá fora, porque o mundo, as novas gerações, a geração pós-moderna, exige autenticidade. E se nós falamos em amor e não amamos os da nossa própria família, nosso testemunho é o pior possível. E o mundo vai ver, não está interessado aqui em saber se eu consigo provar a metafísica cristã. O mundo está interessado se esse Jesus Cristo que eu prego transformou de fato a minha vida. As novas gerações, elas olham para isso. O impacto que o Evangelho tem de fato na nossa vida como indivíduos e na vida da igreja e dos nossos irmãos, da nossa comunidade. Como o título de um livro do Dever, né? A Igreja, o Evangelho Visível. O outro livro, Comunidade Cativante. A forma como vivemos, a forma como representamos o amor de Cristo é a forma que o mundo enxerga a veracidade do Evangelho. Mas então, Paulo continua e aqui então chega na parte final do capítulo, a parte dos presbíteros. Os conselhos para com os presbíteros. Versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi enquanto pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário.
Conselho prático de Paulo aqui, o conselho que na verdade é uma ordem, ele está dizendo que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Aqui o honorários é a mesma palavra, a raiz dela para a palavra honra, que é usada para a viúva. Paulo está dizendo que esses presbíteros, esses líderes, merecem uma honra maior. Alguns vão dizer que o dobrados aqui é literal, e aí dizem assim, se a viúva merecia uma porção, o presbítero que se afadiga merece uma dupla porção, merecia 2x. Eu acho que não é tão literal aqui, mas a questão é que é bem claro que Paulo está dizendo que deve ser dada uma honra importante, fundamental e suficiente para os presbíteros que presidem bem, ou seja, que cuidam bem da igreja, que se importam com a igreja e que especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Então, presidir bem, se afadigar ou se esforçar, outras versões vão botar se esforçam na pregação da palavra e no ensino dessa mesma palavra. Uma coisa que é bem interessante aqui, o verbo, algumas traduções falam se afadigam, outros colocam se esforçam e outros colocam trabalham. Mas a ideia aqui no grego original é trabalhar até ficar exausto. Portanto, não é simplesmente assim, olha, o cara que prega, ele é merecedor de dobrada honra, né? É merecedor de uma grande consideração. Não. Aqueles que se afadigam no ministério da palavra, aqueles que se esforçam no ministério da palavra. E não aqueles que pregam de qualquer jeito e dizem que estão pregando. Não aqueles que ensinam de qualquer jeito, que dedicam 5 minutinhos antes de começar a dar a aula ou ensinar e dizem que estão ensinando. Paulo está dizendo que pregar e ensinar é um trabalho que exige esforço. Ele está dizendo que a igreja, não é por acaso que ele diz que são devidos dobrados honorários para essas pessoas, porque a igreja se mantém em pé ou cai pela pregação ou não da palavra corretamente com fidelidade. Como foi falado aqui pelo Emanuel, precisamos pregar a palavra com fidelidade antes de tudo. Fidelidade na pregação, e essa fidelidade significa que toda vez que eu vier ao púlpito para pregar, eu tenho que me preparar. Muitas vezes na tradição mais carismática, pentecostal, tem aquele mito, né? Ah não, o Espírito Santo vai me dar a mensagem aqui, eu vou subir no púlpito e ele vai me dar. Tirando o caso assim da inocência de algumas pessoas que de fato acreditam que isso seja sempre assim, a verdade é que na maioria das vezes isso é uma desculpa para preguiça. Essa pessoa está cuspindo no ministério que ela tem, ela está desrespeitando o ministério que ela tem. Nós, presbíteros, nós, pastores, nós, pregadores, somos chamados a nos esforçarmos na pregação da palavra. Nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Se você perde 5 minutos para preparar uma pregação, algo está errado. Você não está se esforçando. Pregar dá trabalho. E dá trabalho sim. Eu não sou pastor de tempo integral, eu tenho meu trabalho secular. E meu trabalho também envolve escrever, ler, pensar. Mas muitas vezes, quando eu comparo o tempo que eu perco nos dois, na semana que eu prego, muitas vezes eu perco mais tempo preparando o sermão do que no meu trabalho. No meu trabalho secular, digamos assim. Por quê? Porque pregar não é apenas o esforço intelectual, mas é o tempo que você passa diante de Deus, é o tempo que você ora, é o tempo em que você medita na Escritura, e não só na Escritura que você vai pregar, mas em outras Escrituras para que Deus fale com você por meio da Escritura. Pregar a palavra dá trabalho, ninguém pode exercer esse ministério sem diligência. Nada substitui a pregação, e um presbítero é, antes de tudo, um pregador da palavra. Vocês viram o Leão aqui falando de manhã? Todos os requisitos são morais, com exceção de um: apto a ensinar. Não é apto para ensinar fora. Não quer se esforçar para aprender as Escrituras, está fora. É isso.
Está em pé de igualdade com os requisitos morais. Marido de uma só mulher, etc, etc, etc. Portanto, se a pessoa não está disposta a se entregar, a se afadigar, a trabalhar, ela não é digna nem dos dobrados honorários e, na verdade, nem mesmo da função que ela está exercendo. O ministério pastoral passa pela pregação. Veja, eu não estou falando aqui de oratória, não estou falando aqui de carisma, não estou falando aqui de organização. Pode ser que eu estou falando aqui do esforço. Não estou falando nem de capacidade intelectual, estou falando aqui do esforço. Nós temos que nos esforçar e darmos o melhor de nós para preparar a palavra. Até mesmo o analfabeto pode fazer isso. Nos tempos antigos, com certeza haviam lideranças que eram analfabetas, mas que tinham porções imensas da Escritura na sua cabeça e que meditavam nisso. E que não iam para o púlpito de uma maneira leviana. Nós não somos chamados a colocar as nossas ideias, os nossos preconceitos, a nossa filosofia, a nossa visão de mundo. Nós somos chamados a colocar a palavra de Deus e o que a palavra de Deus está falando hoje, no século 21. Nosso papel é contextualizar essa palavra para que ela alcance os corações das pessoas no século 21. Mas uma igreja que de fato quer alcançar os nossos filhos deve levar a sério o ministério da pregação, porque se não levar, os nossos filhos, quando chegarem na adolescência, ou estarão fora da igreja, ou estarão numa igreja que leva a sério o ministério da pregação. É isso. Pode ser que eles até vá para alguma igreja que sei lá, que tem alguma firula, algum entretenimento e não pregação, mas isso não vai salvá-los. Isso não vai fazer com que eles tenham uma experiência com Deus. Agora, se você quer que os seus filhos creiam no Evangelho, eles devem ser alimentados continuamente, eles devem ser expostos ao Evangelho. Mesmo que eles não gostem, numa determinada fase da sua vida, eles precisam ouvir. Em algum momento, quando Deus os chamar, essa palavra vai tocar no coração deles. Agora, se não há quem pregue, se a palavra não é pregada, como que eles vão crer? O desafio, vejam, no passado, muitos dos jovens evangélicos não estudavam, não se interessavam, não iam para a universidade. Hoje muitos deles vão. Isso não significa que o pastor tem que ser um intelectual, não precisa ser um intelectual, mas significa que quando ele pregar a palavra, ele tem que saber o que ele está falando, ele tem que dar o máximo de estudo, ele tem que se entregar, se dedicar completamente ao estudo da palavra. Aí vocês vão perguntar assim, mas quer dizer então que se algum dia alguém me convidar ali de última hora, eu tiver que pregar, eu vou fazer algo de última hora ali, eu estaria sendo negligente? Não. E aqui é que está a grande armadilha que nós pregadores passamos. Qual é a grande armadilha? Eu acredito que vocês se dedicam para preparar uma pregação. Aí nós que temos o hábito de nos dedicarmos à preparação da pregação, nós vamos aprendendo, porque quando nós preparamos a pregação, nós aprendemos com isso também. E vamos guardando aquilo na nossa mente, e vamos tendo lá quase que um HD na nossa mente de informações, de textos, de esboços de sermão, de aplicações, etc, etc, etc. Às vezes surge uma necessidade urgente, e aí nós temos que pregar, e aí não dá tempo, ali eu tenho pouco tempo, eu pego alguma coisa que eu tinha, e aquela mensagem é poderosa, ela é impactante, ela tem uma resposta impressionante, pessoas são confrontadas com o Evangelho, pessoas são salvas, as pessoas vêm falar como aquela palavra tocou na vida delas, aquilo causa um grande impacto. Qual é a tentação? De tu pensar, então não é tão difícil assim, então agora eu posso me dar ao luxo, já que deu certo essa vez, eu peguei aqui 10 minutinhos, peguei um esbocinho ali que eu tinha pré-fabricado, me lembrei de umas aplicações, deu certo, a igreja foi abençoada, então agora eu não preciso me esforçar tanto na pregação da palavra. Essa é a maior tentação que nós pregadores pensamos. Pensar que agora nós podemos nos dedicar menos, pensar que agora nós não precisamos estudar tanto assim, porque nós já temos um know-how bom, já temos um acúmulo de conhecimento suficiente, já temos aplicações suficientes para fazer. Não, meu irmão. Porque dá certo uma vez, porque você conseguiu tirar um sermão da cartola 1, 2 vezes ali numa emergência, não quer dizer que isso vai dar certo sempre. Em algum momento vão acabar esses sermões que você tira da cartola. E se você não continuar a estudar, você vai começar a negligenciar. Isso comigo já aconteceu. Eu me lembro uma vez, o Edileno que está aqui, estava na igreja numa reunião e ele interrompeu a reunião. O pregador que quer pregar hoje aqui para os jovens esqueceu. Pode pregar, Rodrigo? Eu disse, tá, mas daqui a quanto tempo?
Daqui a uns 4 minutos. Aí bom, vamos lá. Naquela semana eu tinha estudado alguns assuntos e consegui ali pensar numa mensagem com base no que eu havia estudado. Foi uma mensagem abençoadíssima. No final do culto, os jovens vieram conversar, falaram de como aquela mensagem tinha sido impactante. Na verdade, até o retorno que eu tive foi melhor do que nas vezes que eu fiquei horas e horas preparando um sermão. Qual era a tentação? Era pensar, puxa, então na verdade aqui eu posso continuar assim. Na verdade, depois desse episódio, teve mais algumas vezes que eu relaxei um pouco na preparação. Mas aí logo comecei a perceber o quanto isso estava começando a fazer mal. Como eu estava começando a ficar repetitivo nas aplicações, inclusive, naquilo que eu falava na pregação. Então, meus irmãos, se nós cedermos à tentação da pregação fácil, nós não estaremos honrando o ministério para o qual nós somos chamados. Devemos nos esforçar, devemos nos afadigar, devemos entregar o nosso esforço, o nosso suor. É o mínimo, o mínimo. O presbítero tem várias outras obrigações, vocês sabem. O aconselhamento, como Paulo fala aqui também, presidir a igreja, disciplina, visitação, ministração dos sacramentos ou ordenanças, como vocês preferirem. Enfim, tudo isso, os presbíteros estão envolvidos com isso. E muitas outras coisas que a nossa sociedade hoje nos coloca como urgentes. Mas ele não pode negligenciar a pregação por causa dessas coisas. Primeiro ele prega, depois ele se dedica. E a tentação é que a gente pensa, como a gente não confia muito no poder da palavra. A gente diz que confia, mas na prática muitas vezes a gente não confia. Então a gente pensa assim, se eu não fizer aquele negócio, se eu não fizer aquela divulgação, se eu não estiver envolvido com tal coisa, se eu não arrumar a igreja daquele jeito, se eu não fizer tantas visitações, eu não vou conseguir, a igreja vai se dispersar, eu preciso fazer tudo isso, e aí eu negligencio a pregação da palavra porque eu acho que a pregação não é suficiente. Meus irmãos, a pregação é o fundamento. Se nós começamos pela pregação, o resto vai sendo acrescentado. Uma boa pregação, inclusive, vai evitar muitos problemas futuramente na igreja. Portanto, que possamos seguir esse conselho de Paulo. Uma igreja que realmente quer permanecer não pode negligenciar o ministério da palavra. E a história está aí para mostrar. Quando o ministério da palavra foi negligenciado, as igrejas ou a igreja morreu. E o cristianismo nominal tomou conta. Mas Paulo continua. Ele vai além, ele fala então de que o presbítero deve ser honrado, aquele que prega, ele deve ser honrado. E portanto aí mais uma coisa, uma igreja para os nossos filhos é uma igreja que honra a liderança. Não é uma igreja que frita a sua liderança, não é uma igreja que está louca para se livrar da sua liderança. É uma igreja que reconhece que seus líderes se esforçam e que portanto os honra. E essa honra à liderança vai se refletir também na questão da disciplina, quando essa liderança for repreensível. E também na confiança que nós temos nos nossos líderes. Timóteo fala aqui no verso 19, não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É um princípio que está lá no Antigo Testamento, pena de morte só com 2 ou 3 testemunhas. Os judeus depois aplicaram isso de uma maneira geral para o processo judicial, e nos tempos de Paulo, Paulo pega e aplica isso aos presbíteros. Só que na verdade isso vale para qualquer pessoa. O ideal é que não seja por apenas um testemunho de uma pessoa que nós venhamos a condenar alguém ou disciplinar alguém. Mas Paulo aqui parece que ele está falando mais do que o exercício da disciplina. Ele está falando também de que, na verdade, não deve nem ser aceita a denúncia. Para quem é da área do direito, não deveria nem ser recebida a denúncia no processo criminal. Nem se aceita discutir. Se não tem o indício básico de provas, que seriam as 2 testemunhas, a denúncia não é nem recebida, não vai nem ser investigada. É mais ou menos essa ideia que Paulo está falando. Vem a pessoa lá, pastor, eu ouvi falar que o pastor tal ali... Não. Tu ouviu falar? Como assim tu ouviu falar? A história é essa. Quem te disse? Quem mais viu? Senão eu nem recebo. Evidentemente, meus irmãos, que hoje nós não vivemos mais como há 2000 anos atrás. Hoje existem muitos outros meios de prova. Filmagem, ligação telefônica, áudio, foto, exames de DNA,
várias outras coisas aí para provar diversos tipos de pecados graves da liderança. Então não precisa ser tomado tão literalmente aqui os duas testemunhas, mas a questão, o princípio que é válido aqui, não é a questão de literalmente duas testemunhas, mas o princípio aqui é, nós não devemos receber levianamente acusações contra a liderança. Nós não devemos levar a sério a acusação que é feita a esmo, assim, aquele cara é um sem vergonha, aquele cara lá não presta, aquele lá não sei o quê, esse líder aí não vale nada. Não. Os presbíteros são dignos de honra e de respeito, e, portanto, qualquer tipo de denúncia tem que ser feito de uma maneira séria. Se não for feito de uma maneira séria e comprometida, essa denúncia não deve ser nem levada a sério, não deve ser levada adiante. O pastor, Paulo está dizendo que Timóteo deve confiar nos presbíteros até que tenha algum indício razoável de que possa ser verdade aquilo que ele está sendo acusado. Senão continua o que nós chamamos hoje de presunção de inocência. E no verso 20, Paulo vai continuar. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E aqui, eu estava discutindo meio-dia ali com o Leon, com o pastor Rogério, também conversei sobre esse texto com um dos presbíteros lá do Botânico, que não pôde estar aqui hoje, porque ele está nas aulas do mestrado dele, o Gabriel. Nós chamamos ele de Gregomem, porque ele tem um conhecimento melhor do grego do que todos nós juntos lá no Botânico. E esse versículo aqui, dependendo da versão, ele é traduzido de uma maneira diferente, que pode dar a entender perspectivas diferentes sobre a disciplina do presbítero. Vejam, a minha versão ela diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Quanto aos que vivem no pecado. Isso está na Almeida atualizada, está na Nova Almeida atualizada, está na Almeida século 21, está na versão ESV em inglês, está na Reina Valéria em espanhol, está na versão em espanhol, a Bíblia fala hoje, que seria a linguagem de hoje em espanhol. Agora, versões mais antigas, elas trazem um texto ligeiramente diferente. Eles botam apenas quanto aos que pecarem, ou aos que pecam. E aqui nós encontramos isso, por exemplo, na Almeida Corrigida, na Bíblia em francês, na King James, também na Nova Tradução Linguagem de Hoje e, pasmem alguns aqui, A Mensagem, de Eugene Peterson. Eugene Peterson é uma paráfrase, não é uma tradução, mas quando ele faz a paráfrase, ele está interpretando, e ele está interpretando como peca. Então, alguns poderiam ler o versículo dessa maneira: quanto aos que pecam, repreende-os publicamente. Então, basicamente é o seguinte: o presbítero pecou, repreende ele na frente de toda a igreja, porque ele pecou. Existem pessoas que defendem essa concepção. O presbítero pecou, o presbítero brigou com alguém no trabalho, deu um soco no cara lá, no domingo que vem vamos chamar ele aqui, vamos repreender ele na frente de toda a igreja para que a igreja tema. O presbítero foi para o SPC, vamos chamar ele aqui, vamos repreender ele na frente de toda a igreja. Inclusive de coisas que nem se tornaram públicas, mas como o presbítero pecou, então o pecado do presbítero pecou, tem que ser repreendido na frente de todo mundo para servir de exemplo. Meus irmãos, apesar do texto no original, às vezes dá a entender, peca, né? Ou seja, pecou, já tem que ir para a disciplina, parece ser isso, disciplina pública. O texto, conversando lá com o Gabriel, ele dá particípio presente ativo, presente particípio ativo. Que dá a entender, então, alguns dizem que é uma ação contínua, por isso a tradução, vivem pecando. Agora, se a tradução correta é vivem pecando, então dá a entender que é aquela pessoa que está em pecado e que não se arrepende. E por não se arrepender e por estar vivendo em pecado, ela tem que ser, mesmo que o pecado não tenha sido público, ela tem que ser repreendida publicamente, porque ela persiste no pecado e não aceita a disciplina da igreja. E isso é essa compreensão que a maior parte das versões bíblicas de hoje deixam subentendido, porque eles traduzem o verbo no grego como vivem pecando. Mas, como falei com o pastor Rogério essa manhã, né, aparentemente também a melhor tradução seria pecam, contra aqueles que pecam. E aí, nesse caso, ele não está dizendo que qualquer pecado sujeitaria o presbítero à disciplina pública, mas ele está dizendo que a pessoa que peca no pecado que está lá no capítulo 4, heresia e apostasia,
Aquele que apostata da fé, aquele que ensina heresia, esse peca. Quem peca nisso deve ser repreendido publicamente. E isso faz sentido, porque de fato alguém que propaga um falso ensino, essa pessoa deve ser repreendida publicamente, porque ela ensinou com a autoridade de um presbítero, como se fosse um ensino da igreja, quando na verdade era uma falsa doutrina. Então ela tem que ser publicamente também repreendida, tem que ser publicamente disciplinada, porque ela está ensinando um ensino falso. Sinceramente, é difícil ser conclusivo. Eu, particularmente, não obstante a opinião do pastor Rogério, eu fico com aquela segunda opinião de que está falando dos pecados contínuos. Por enquanto, essa é a opinião que mais me convence. Ou seja, aquele presbítero que vive no pecado deve ser publicamente disciplinado. E aqui é que muitas vezes, então, as igrejas são negligentes. Recentemente, eu estava comentando com o Leon de uma situação na Assembleia de Deus em que havia uma pessoa que estava permanecendo no pecado e não queria se sujeitar à disciplina. Pelo contrário, exigia ser jubilada da igreja. A igreja ia pagar lá uma pequena fortuna por mês para ele se aposentar e continuar vivendo no pecado. Isso é uma violação clara desse mandamento. Aquele que persiste no pecado deve ser publicamente disciplinado e servir como exemplo. E o presbítero, mais ainda, por que o presbítero? Porque o presbítero exerce uma função pública. Por exercer uma função pública e de liderança, ele então, quando persiste, permanece no pecado e não se arrepende, ele deve ser publicamente disciplinado para que a igreja aprenda e tema. E Paulo vai dizer então no versículo 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guarde esses conselhos sem prevenção e nada fazendo com parcialidade. Isso aqui é só para dizer o quão sério é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo assim, olha aqui, ó, Timóteo, diante de Deus, diante de Jesus e diante dos anjos. Por que os anjos? Porque em julgamento na Bíblia, no juízo final, os anjos estarão lá. Ele está dizendo, então, diante de Deus, dos anjos e de Jesus Cristo, eu te conjuro a fazer isso. Ou seja, não passa a mão dessa liderança. Não tolere esse tipo de coisa, não deixa de disciplinar. Respeita os presbíteros, dá o respeito devido a eles. Mas quando eles pecarem, persistirem no pecado, não deixa de exercer a disciplina. Uma igreja para os nossos filhos é uma igreja, como eu falei no início, uma igreja autêntica, que tenta viver a fé autêntica. Agora, se a sua liderança vive no pecado e fica pregando moral, a expressão é pregar moral de cueca, há uma hipocrisia tremenda. Hoje o que afasta as novas gerações é a hipocrisia de muitas igrejas e de muitas lideranças. No catolicismo, o catolicismo é muito criticado pela hipocrisia dos padres, os padres pedófilos, né? Fazem voto de celibato e aí abusam de meninos ou de meninas. Então muitas pessoas saíram da igreja por causa disso. No ministério, nas igrejas evangélicas, a mesma coisa. As pessoas vêm e ficam horrorizadas com o que acontece, mas não apenas com o que acontece, mas com a falta de atitude das igrejas em relação aos pecados da sua liderança. Portanto, o corpo de presbíteros da igreja deve ter uma atitude de providenciar essa repreensão e disciplina daquele líder que apostata. E se nós não fizermos isso, nós vamos pagar um preço muito grande, a nossa igreja vai morrer. E aí, mais uma vez a história da igreja mostra isso. A reforma protestante, toda aquela revolta contra os abusos do catolicismo. Mas depois as igrejas evangélicas também muitas vezes seguiram o mesmo rumo da igreja católica, justificaram o pecado da sua liderança, varreram para baixo do tapete, não fizeram nada a respeito disso e continuaram a permitir que aquela pessoa continuasse a exercer a liderança sem nenhum tipo de repreensão, de disciplina. Paulo está dizendo que isso é algo muito sério. Uma igreja que quer permanecer para as próximas gerações deve ter o cuidado e o tratamento da sua liderança. Não pode negligenciar o cuidado e o tratamento. E isso tudo, portanto, se relaciona com o versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice dos pecados de outrem, mas conserva-te a ti mesmo puro. Provavelmente aqui que Paulo está falando do impor as mãos é a ordenação. Leon aqui falou
exaustivamente aqui sobre os requisitos para a ordenação de alguém ao episcopado, ao ministério pastoral. E aqui Paulo volta a lembrar Timóteo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, ou seja, não ordene alguém sem pensar, sem examinar detalhadamente essa pessoa, não se apresse na ordenação. Acho que um dos erros que a igreja da qual eu faço parte cometeu ao longo da sua história foi esse. Ela cresceu muito rápido e ela crescia de uma maneira espontânea, não de uma maneira organizada. As pessoas iam abrindo ponto de congregação, iam evangelizando, muitas pessoas se convertiam, mas havia uma necessidade desesperadora de novas lideranças. E aí tu está lá, abriu um ponto de pregação, está plantando uma igreja, e tem lá 3 ou 4 homens, umas 10 mulheres, e tu precisa de alguém para te ajudar. E aí tem um cara ali que parece que ele entendeu o evangelho, parece que ele sabe falar, parece que ele entende alguma coisa de Bíblia. Vou ordenar esse cara para me ajudar. Mas Paulo está dizendo: não faça isso. Não imponhas as mãos precipitadamente. Porque se você fizer isso, de certa maneira, você vai se tornar cúmplice dos pecados dessa pessoa. Você está ordenando um ímpio. E ao fazer isso, de alguma maneira, você está sendo conivente com a impiedade. Não quer dizer que eu vou ir para o inferno porque eu ordenei. Não é isso que Paulo está falando, mas de alguma maneira a pessoa que ordena um ímpio, ela está sendo conivente com a impiedade. Ela se torna cúmplice, portanto, dos pecados dessa pessoa. E por isso, ele vai dizer no 24 e 25 que os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Alguns pecados só vão se manifestar muito depois. E por isso nós não podemos nos precipitar na ordenação de pessoas que vão nos ajudar. Até mesmo para chamar as pessoas que vão caminhar conosco, devemos ter esse cuidado. Porque talvez num primeiro momento não vai aparecer o pecado, mas depois em algum momento vai aparecer. Mas isso vale também, e aqui é muito interessante, Paulo termina com uma nota positiva. As boas obras é a mesma coisa. Em alguns casos, verso 25, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não sejam, não podem ocultar-se. Em alguns casos, a boa obra da pessoa, a piedade da pessoa vai ser evidente, mas em alguns casos não. Então, de certa maneira, Paulo está dizendo: seja paciente. Talvez aquela pessoa ali não enxerga ainda muito potencial nela, mas talvez depois vai aparecer. Em algum momento vai aparecer. Quando eu penso, por exemplo, na minha situação, de como eu cheguei no ministério, eu me identifico muito com isso. As pessoas provavelmente olhavam para mim e não viam absolutamente nada que pudesse indicar que eu estava vocacionado para o ministério pastoral. E eu também não me preocupava muito com isso. Eu me preocupava em ajudar na igreja, mas não com o ministério pastoral. As pessoas nunca, por muito tempo, não perceberam isso, e eu também não tinha essa impaciência de conseguir alguma coisa nesse sentido. Mas depois de muito tempo, algumas pessoas viram isso. Depois de muito tempo, algumas coisas apareceram, coisas que não eram muito evidentes, talvez pelo tipo de personalidade que eu tenho, enfim. Mas de alguma maneira alguém viu isso, depois de muito tempo alguém viu. E Paulo está dizendo para que fiquemos atentos, que estejamos vendo o que Deus está vendo Deus está fazendo na vida das pessoas. É o Eugene Peterson que fala isso. Que nós, como pastores, devemos ver o que Deus está fazendo na vida da nossa igreja. Ao invés de ficar apenas olhando os erros, os pecados, as falhas, obviamente que nós temos que estar atentos a isso, mas ao invés de estarmos simplesmente desanimados, porque nós nos esmeramos, preparamos um sermão, pregamos, aí tu pega aquela passagem, eu particularmente tenho algumas passagens que eu gosto muito, que me emocionam muito, por exemplo, os cânticos do servo de Isaías. Quando eu leio aquilo, eu chego a ficar arrepiado às vezes. E aí tu vai pregar sobre aquilo, tu prega e a igreja parece que está apática, tudo aquilo. E aí tu desanima, às vezes tu fica meio desanimado e pensa: puxa, o que eu vou fazer para que essa igreja se anime? O que eu vou fazer para que essa igreja saiba? Como é que eles não conseguiram ver o que eu vi nesse texto? Como é que eles não conseguiram ver a beleza, a grandeza de Deus aqui em Isaías ou em Romanos 8? Como que eles não conseguem ver a beleza disso? E não é apenas uma questão do tom de voz.
Porque também, às vezes, uma pessoa que também dá a ênfase devida, como se estivesse no jogo de futebol, também a igreja continua apática. E aí, às vezes, nós nos desanimamos com isso, né? E nós tendemos, então, a ver o que não está dando certo. Mas nós somos chamados a persistir no nosso esforço da pregação da palavra, com fidelidade, e a ver aquilo, tentar abrir os nossos olhos e ver aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja, aquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos, e muitas vezes isso não é evidente. Mas quando nós começamos a observar, nós começamos a ver coisas acontecer. Nós não vemos às vezes nenhuma reação ao sermão, mas depois de algum tempo nós descobrimos que aquele sermão impactou a vida de um irmão. Então nós temos que persistir no nosso ministério com energia, com entrega, e também procurarmos olhar para a nossa igreja com compaixão, e não apenas um olhar crítico. Eu não gosto de criticar a minha igreja. Eu sei que ela tem defeito, mas eu não gosto disso. Fico irritado às vezes quando as pessoas criticam, não porque estão criticando o meu trabalho, mas é que eu não gosto que critiquem os irmãos da igreja, porque eu acho que às vezes eles não estão entendendo o que está acontecendo ali, e não estão entendendo o que Deus está fazendo. E de fato, Deus faz muitas coisas, não podemos negligenciar, não fechar os olhos para o pecado, mas devemos também olhar aquilo que Deus faz. E eu vou encerrar aqui, vocês vão perceber aqui que eu pulei, né, o verso 23, e eu sei que com certeza alguns devem estar interessados nesse verso. Não continues a beber somente água, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, né? É aqui que muitas vezes as pessoas que são contra o álcool, que dizem que beber é pecado, encontram um problema, né? Porque não tem como dizer, não tem como negar que Paulo mandou Timóteo tomar um vinho. Ele mandou, ele disse. E há mais um aspecto aqui, provavelmente tem um aspecto medicinal, porque ele fala aqui, tuas frequentes enfermidades, há um aspecto medicinal. No mundo antigo as pessoas bebiam água, a água era muitas vezes contaminada, então era mais seguro beber o vinho, porque ali a fermentação matava as bactérias, do que ficar só bebendo água. Era até uma questão de saúde, talvez até saúde pública, não sei. Mas, de qualquer forma, acho que há um aspecto que vai além do aspecto medicinal aqui. Porque no capítulo 4 nós lemos de líderes que se achavam super santos e que diziam que as pessoas não deveriam nem sequer se casar e que não deveriam se abster de vários alimentos, e provavelmente inclusive do álcool. E Paulo vai dizer, no verso 22, o verso 22 acaba assim: conserva-te a ti mesmo puro. E aí logo em seguida ele diz: não continues a beber somente água. Parece que Paulo está dizendo assim: olha, essas pessoas ficam dizendo que a pureza é não comer tal coisa ou não beber, mas assim, ó Timóteo, não dá bola para essas pessoas. Para com esse... Tu está se sentindo intimidado pelo legalismo desses caras. Deixa de lado esses legalistas, te preocupa um pouco contigo mesmo e toma o vinho, que ele vai fazer bem para ti, e tu não vai ser mais ou menos puro por beber ou não vinho. Não é a bebida que vai te tornar mais ou menos habilitado. Claro que o ser dado ao vinho desabilita a pessoa, mas a questão aqui é que o simples uso do álcool, sem o abuso do álcool, não é o que desqualifica para o ministério. E aqui Paulo provavelmente está também confrontando o falso ensino. Uma igreja, portanto, que se preocupa com o futuro dos nossos filhos, não pode ser uma igreja legalista, como eram os hereges, aparentemente eram legalistas também, e pregavam todo tipo de abstinência. Isso dá aquela aparência de santidade, né? Eu sou santo, não faço isso, nem aquilo outro, eu sou superior e sou melhor que os outros. Mas Paulo vai dizer que não, conserva-te a ti puro, e a pureza, como Jesus disse, não tem a ver com o que nós comemos, mas com aquilo que sai de dentro de nós, com aquilo que está dentro do nosso coração. Se Deus não transforma o nosso coração, tudo que nós fazemos e toda a nossa vestimenta, o que comemos e bebemos é impuro. Mas quando Deus transforma o nosso coração, as coisas são puras. Portanto, e nós sabemos, eu venho de uma realidade, numa igreja em que o legalismo, principalmente no passado, era muito forte. Mas uma igreja, para os nossos filhos, ela tem que ensinar a ética cristã, ensinar o que é certo e o que é errado, mas não de uma maneira legalista. Como já foi falado aqui, nós temos que obedecer a Deus não porque eu sou obrigado, nós temos que obedecer a Deus porque nós amamos a Deus, nós temos que obedecer a Deus porque nós vemos a beleza de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, e isso nos transforma.
Nosso papel como pastores, isso eu falava uma vez com o Leão, nosso papel como pastores não é simplesmente dizer o que as pessoas têm que fazer. Nosso papel como pastores é falar o Evangelho de uma maneira tão bela que as pessoas se sintam impactadas com isso e queiram seguir a Cristo. Nosso papel é fazer com que as pessoas amem a Cristo. Se elas amarem a Cristo, elas vão guardar os seus mandamentos porque amam a Cristo e não porque são obrigadas a guardar esses mandamentos. E as novas gerações percebem isso. Uma fé autêntica não é uma série de regras legalistas. Uma fé autêntica é uma fé de uma transformação. Nós amamos alguma coisa que transformou a nossa vida. E essa transformação vai se refletir, portanto, na maré em que nós vivemos. E assim, encerrando toda essa longa mensagem dessa tarde, nós podemos dizer que uma igreja para os nossos filhos, portanto, aqui só recapitulando os principais pontos. É uma igreja que alcança todas as gerações. Ela não é só uma igreja de idosos, não é só uma igreja de jovens, não é só uma igreja de adolescentes, não é uma igreja de pessoas maduras, é uma igreja que alcança todas as gerações e no qual a liderança trata os membros com respeito. Uma igreja para os nossos filhos e para as próximas gerações é uma igreja que vive o Evangelho e que, portanto, tem uma fé autêntica. Uma igreja para os nossos filhos é uma igreja que tem preocupação com os necessitados, mas que não é irresponsável nessa questão e que chama os membros a assumirem a responsabilidade com as suas famílias, porque a família é um dos pilares da igreja. Uma igreja para os nossos filhos significa que ela não vai negligenciar a ajuda de pessoas que oram e que, pelo contrário, ela terá pessoas que oram e que intercedem pelo trabalho da liderança, pelo trabalho que é executado. A oração é fundamental para que uma igreja permaneça nas próximas gerações. Assim como haviam viúvas que oravam pela igreja no passado, hoje devemos ter mulheres e homens e pessoas comprometidas com a oração pela igreja. Uma igreja para os nossos filhos é uma igreja que é autêntica também na forma como seus líderes são tratados. Ela honra os seus líderes e não apenas da boca para fora. Ela respeita os seus líderes, mas quando ela honra aqueles que se esforçam e não qualquer pessoa que está em cima do púlpito. Ela procura ser centrada na palavra, um culto, uma pregação e uma adoração centrada na palavra de Deus e valoriza aqueles que promovem isso. Uma igreja para os nossos filhos é uma igreja em que a liderança exerce essa liderança de uma maneira imparcial, sem fazer distinção entre as pessoas e que, portanto, é justa nos julgamentos. É uma igreja que não é legalista, mas que leva as pessoas a amarem a Deus e a terem as suas vidas transformadas por esse amor. É uma igreja que não ordena qualquer pessoa, mas é uma igreja que ordena sem partidarismo e que observa as pessoas com paciência, observa os irmãos e vê aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Com todas essas diretrizes práticas, nós estaremos demonstrando ao mundo que o Evangelho não se trata de palavras vazias ou de boas intenções, mas se trata da verdade que produz uma nova humanidade, um povo redimido, chamado para amar e para ser diferente de tudo que nós vemos no mundo em que vivemos. Amém? Vamos orar nesse momento, curve a sua cabeça. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi exposta, Senhor. Obrigado porque Tu falaste conosco nessa tarde. Nós, Senhor, nos preocupamos, Senhor, com o tipo de igreja que vamos legar para os nossos filhos. Esse é o tema, inclusive, da nossa conferência. E nós queremos seguir, Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra fala de importante, que deve permanecer por todas as gerações na nossa igreja, nas nossas vidas, no nosso ministério, Senhor. Nosso ministério como líderes, como pastores, Senhor. Nós te pedimos que Tu tenha misericórdia de nós quando falhamos em seguir aquilo que a Tua palavra diz e aquilo que Paulo ensina a Timóteo aqui no capítulo 5 desta carta, Senhor. Te pedimos, Senhor, que possamos ser líderes comprometidos com o ministério da palavra, Senhor, que possamos nos esforçar na pregação da palavra. Te pedimos, Senhor, que a palavra que nós pregamos, Senhor, seja uma palavra que impacte a vida da nossa igreja, que saibamos ver aquilo que Tu está fazendo na vida dos nossos irmãos, Senhor, que Tu possa usar aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, para produzir um verdadeiro avivamento na nossa igreja, que Tu possa levantar também pessoas de oração, pessoas comprometidas com o Evangelho, pessoas que também serão ordenadas, Senhor, pessoas chamadas para isso,
que nós não venhamos a nos enganar na ordenação, na escolha de obreiros, que não venhamos a ser parciais e injustos, seja com os presbíteros, seja com aqueles que que pensamos em ordenar, mas que possamos fazer tudo de uma maneira correta, de uma maneira justa, de uma maneira santa, Senhor, para a Tua glória, e que as nossas igrejas, Senhor, possam ver o fruto desse trabalho, o fruto da dedicação na pregação do Evangelho, Senhor, o fruto de uma transformação pela palavra que foi pregada aos longos dos anos, Senhor. Que nossos filhos, portanto, possam viver em igrejas bíblicas, igrejas centradas pela palavra, igrejas centradas numa liderança bíblica e igrejas que, portanto, permanecem e que não morrem. Assim nós oramos nessa tarde, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.